Hoje a nossa conversa será sobre interpretação de gráficos e tabelas, tá bom? Então, vou fazer aqui uma apresentação rápida, uma demonstração rápida, do que vocês precisam saber para desenrolar as questões que dizem respeito à interpretação de gráficos e tabelas, beleza? Eu preparei aqui algumas telas, vou colocar aqui para vocês, tá? E lembrando que vocês podem no Instagram e também no meu canal do YouTube, tá? Os endereços estão aqui no rodapé do nosso vídeo, beleza? Então, o que nós temos aí para tratar de interpretação de gráficos e tabelas? Vou puxar aqui algumas dicas para vocês. Ok. Acho que está aparecendo aí para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, algumas coisas que a gente deve fazer, que a gente deve prestar atenção na hora de resolver esse tipo de problema em questões, tá? Primeiro, os gráficos e as tabelas, eles têm informações organizadas, normalmente em linhas, que são as informações horizontais, e em colunas, que são as informações verticais, tá bom? Normalmente, nos gráficos e nas tabelas, cada informação da horizontal, ela está associada com uma informação da vertical, tá bom? Então, cada informação da linha, ela está associada com uma informação da coluna, tá bom? Faça isso nos gráficos, faça isso nas tabelas e você vai conseguir entender e você vai conseguir interpretar isso da melhor maneira possível e também da maneira mais fácil, tá? Outra coisa, ler com muita atenção os enunciados da questão e observar exatamente o que a questão está te pedindo, tá? Isso é muito importante para você não se perder. Por quê? Porque normalmente um gráfico, uma tabela, ele traz muita informação e as questões de matemática, de interpretação de gráficos e tabelas, normalmente nos conduzem para uma dessas informações. Então, lê direitinho para que você saiba exatamente o que você precisa interpretar, tá bom? Outra coisa, tomar cuidado nessa leitura desse texto, que às vezes, principalmente lá nas questões de múltipla escolha, e a gente vai ver isso em alguns problemas, tem algumas informações que é só para encher linguiça, é só para distrair a gente, e outras que vão nos induzir a dar respostas incorretas, que vão nos induzir a pensar de maneira errada. Isso, se você lê o problema bem direitinho, se você lê o problema com bastante atenção, dificilmente vai acontecer, tá? Então, é necessário que você faça uma leitura atenta do texto que está ali junto do gráfico da tabela e que na tabela ou no gráfico você veja que todas as informações da linha estão associadas, cada uma delas, a uma informação da coluna. Quando você faz essa associação, quando você faz essa leitura, né, dos textos que estão associados a esses gráficos e tabelas, vai ficar muito fácil você chegar a uma conclusão, tá bom? Vou mostrar isso para vocês em alguns problemas, tá? Eu separei 4 problemas para a nossa aula de hoje, para a nossa conversa de hoje, e aí eu já vou trazer para vocês logo o primeiro problema, tá? Que é o gráfico que está apresentado
aí na tela. É um gráfico de barras, tá bom? Outra coisa, tem que prestar bastante atenção nas legendas para você saber qual é a informação referente a cada coisa, tá? Então, presta atenção aí também nas legendas que acompanham esse gráfico, tá? Ele diz assim, ó, o gráfico apresenta informações exatas em relação à distribuição dos alunos do segundo e do quarto anos de uma escola municipal no início do ano letivo de 2016, tá? Então, você tem aí uma primeira coluna, né, que são os alunos do segundo ano, e você tem uma segunda coluna, né, olhando da esquerda para a direita, que são os alunos do quarto ano. Observe aqui, ó, na setinha, ó, essa primeira barra são os alunos do segundo ano e essa segunda barra são os alunos do quarto ano. Presta atenção aqui também, ó, nas legendas, tá? Esse tom mais claro representa a quantidade de meninas e esse tom mais escuro a quantidade de meninos, tá? Veja que eu estou associando uma informação da horizontal, que no caso aqui são as turmas, a quantidade de alunos que eu tenho nessas turmas, que no caso aqui, ó, são quantidades percentuais, são porcentagens, não são quantidades absolutas, tá? Então, vamos lá. O que a gente consegue enxergar da leitura desse gráfico? Eu consigo enxergar, ó, que os meninos, que são o tom mais escuro, nessa primeira barra aqui, ó, eles vão até 40%, tá bom? Tá vendo aqui que ele vai até 40%? E de 40% a 100% são as meninas. Isso quer dizer o quê? Que a composição do segundo ano é 40% meninos e os outros 60% são meninas. Porque o total tem que ser 100%, né? Se desses 100%, 40% são meninos, é a barrinha mais escura, é o tom mais escuro, os outros 60% são meninas, tá bom? Olhando e fazendo essa mesma análise na turma do quarto ano, você percebe que são 30% de meninos e os outros 70%, que falta para 100, são meninas, tá? Então, no segundo ano, são 40% de meninos e 60% de meninas, e no quarto ano são 30% de meninos e 70% de meninas, tá? Deu para entender isso aí bem direitinho, deu? Aí ele continua aqui, ó. Com base nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira. O que é uma informação necessariamente verdadeira? É uma informação obrigatoriamente verdadeira, ou seja, é uma informação que vai ser verdadeira sempre, tá bom? Então, pegou a ideia aí do gráfico e você vai procurar nas alternativas que eu vou colocar na próxima tela, você vai dizer uma que seja obrigatoriamente uma verdade, tá bom? Vou mudar a tela aqui, ó, e aí ele traz as afirmações, ó. Afirmação A, o segundo e o quarto ano têm a mesma quantidade de alunos. Letra B, o segundo e o quarto ano têm quantidades diferentes, distintas de alunos, né? C, no quarto ano, para cada grupo de 3 meninos, há um grupo de 7 meninas. Letra D, na quantidade de meninas do segundo ano é o dobro da quantidade de meninos do quarto ano. E no segundo ano há mais meninos que no quarto ano. Vamos ver. A gente só tem condição de buscar a resposta certa a partir do momento que a gente tem o gráfico, tá bom? Então, vou trazer o gráfico da tela anterior para essa tela e a gente vai analisar uma por vez.
tá? Vamos começar aqui pela letra A. Ele está dizendo que no segundo e no quarto ano tem a mesma quantidade de alunos. Tá aqui, ó. Vou trazer o gráfico aqui para vocês, ó. E vocês vão ver o seguinte, ó. Ele não disse qual é a quantidade de alunos que eu tenho no segundo ano e não disse a quantidade de alunos que eu tenho no quarto ano. Ele trabalhou com porcentagens. E a porcentagem, ela não é um valor absoluto, é um valor relativo, tá? O todo, o total, independente de quanto ele seja, sempre é 100%. Então, pelo que nós temos aqui no gráfico, não dá para saber se o segundo e o quarto ano têm a mesma quantidade de alunos ou não. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, isso não é uma necessária verdade, tá? Isso não é necessariamente uma verdade. Isso pode ser verdade, eu posso ter o segundo e o quarto ano com a mesma quantidade de alunos ou não, tá? Como ele está procurando algo que seja necessariamente, ou seja, obrigatoriamente verdade, então a gente já descarta a letra A. Não pode ser a letra A. Como a gente também já descarta a letra B, porque eu não sei se a quantidade de alunos do segundo e do quarto ano é igual ou diferente, se é a mesma ou é distinta, porque o total, independente dele ser 10 ou 1 milhão, ele é sempre 100%, tá? Então, esse 100% dessa turma, segundo ano, pode ser o mesmo 100% do quarto ano e pode também não ser, pode ser diferente. Então, nessa análise, a gente já descarta as duas primeiras possibilidades, as duas primeiras afirmações, tá? Aí onde eu digo para vocês, alguns itens aqui das minhas respostas podem induzir ao erro. Por quê? Porque eu posso ver aqui, ó, a altura da barrinha do segundo ano está igual à altura da barrinha do quarto ano. Então, se eu não leio direitinho isso, eu posso pensar que a quantidade é a mesma. Se a altura é a mesma, a quantidade é a mesma. Mas percebam, não são valores determinados numa quantidade absoluta, sei lá, 10 alunos, 20 alunos, 50 alunos. Não. Essa daí é uma quantidade que está em porcentagens. Então, se eu tenho uma turma de 10 alunos, para essa turma, 10 alunos é o 100%. Se eu tenho uma outra turma aqui do lado, que são 30 alunos, para essa turma de 30 alunos, o 30 é o 100%, tá? Então, entenda que a porcentagem é um valor relativo àquela quantidade, em relação àquela quantidade. Se mudar a quantidade, muda também o relativo, muda também o valor da porcentagem, tá bom? Beleza? Agora, letra C. No quarto ano, para cada grupo de 3 meninos, há um grupo de 7 meninas. Então, vamos lá. Pensa assim, ó. No quarto ano, tem 30% de meninos e 70% de meninas. Então, se a gente for comparar 30 para 70, dividindo por 10 de um lado, 10 no outro, eu vou ter 3 meninos para 7 meninas. Assim como no segundo ano, ó, eu tenho 40 meninos, 40% de meninos, 60% de meninas. Então, eu tenho 40 para 60. Divido por 10, fica 4 meninos para cada 6 meninas, tá? Então, no segundo ano aí, ó, eu tenho 4 meninos para cada 6 meninas. E no quarto ano, sim, eu tenho 3 meninos para cada 7 meninas. Então, essa informação C, ela é uma informação, sim, necessariamente correta, tá bom? Mas vamos dar uma olhada nas outras. Letra D.
a quantidade de meninas no segundo ano é o dobro da de meninos no quarto ano. Não quer dizer nada, porque aqui, ó, apesar de ser 60% e aqui 30%, esse 60% pode ser até menor do que esse 30%, dependendo da quantidade de alunos que eu tenho aqui nesse segundo ano. Então, isso pode ser verdade, mas não é obrigatoriamente uma verdade, tá bom? E no segundo ano, há mais meninos do que no quarto ano. Não quer dizer isso, porque aqui, por exemplo, eu posso ter 10 alunos, 40% de 10 alunos seriam 4 alunos. E aqui eu posso ter, sei lá, 30 alunos. 30% de 30 daria 9 alunos. Ou seja, o 30% ele pode ser maior do que o 40%, se essa quantidade aqui for maior do que essa. Tá certo? Então, são afirmações que podem ser verdadeiras, mas eu não tenho como garantir que elas são de fato verdadeiras. Não tenho como dizer que elas são obrigatoriamente, necessariamente verdadeiras. Então, nesse caso aqui, ó, a única que é obrigatoriamente, ou seja, necessariamente verdadeira, é a resposta C, é a nossa alternativa C. Marcaríamos, então, ela como a nossa resposta correta. Ok? Deu para perceber aí que nessas análises de gráficos a gente precisa ter muito cuidado, porque uma falha de interpretação, uma distraçãozinha, a gente já vai perder a ideia, e aí a gente pode ser induzido ao erro, tá bom? Então, muito cuidado na hora que for analisar esse tipo de questão, tá bom? Ela sente ao erro, tá legal? Vamos mais para frente? Probleminha 2. Esse probleminha é um probleminha mais fácil, tá bom? Ele traz um recorte de uma matéria, no caso aqui da revista Veja, né? Onde ele diz assim, ó: o recente incidente ocorrido na reserva indígena dos Yanomamis reabriu o debate em torno de uma questão muito antiga, que é a do desaparecimento dos povos indígenas vítimas da violência do homem branco, tá? Em relação a esse fato, a revista Veja, no dia 25 de agosto de 1993, tá? É uma reportagem bem antiga, publicou uma reportagem com um gráfico a seguir que demonstra como a relação entre esses povos no Brasil desenvolveu-se desde a descoberta, foi lá em 1500, tá? Então, é uma questão que, além de trabalhar a característica matemática, também traz um contexto histórico, né? Aquela coisa toda que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Colonizaram os índios, começaram a usá-los como mão de obra e tudo mais, a exploração, aquela questão da dominação, e aí acabou que as comunidades indígenas aqui no Brasil foram, né, ao longo dos anos, perdendo espaço, e também a sua população foi se tornando cada vez menor, né? Então tem todo um contexto matemático aí associado a essa questão de matemática, tá? Vamos aqui. Após analisar o gráfico, conclui-se que, bom, eu não tenho gráfico aí, eu vou colocar o gráfico logo em seguida. Então, eu vou analisar o gráfico e eu tenho aí 5 afirmações. Eu vou trazer o gráfico e nós vamos, a partir desse gráfico, analisar item a item, tá? Então, ó, é um gráfico que traz um título, né? A gangorra da demografia,
E aí ele coloca também uma legenda, tá? Você vê que essa legenda, ó, em tom mais escuro você tem os que não são índios, e nesse tom mais claro você tem os que são índios. O que que a gente observa aí? A gente observa que lá desde 1500, ó, até os dias do final dessa pesquisa, né? Ele faz uma previsão aí para o ano 2000, que lembrando, é uma matéria lá de 1993, tá? O contexto é apenas para você entender a interpretação do gráfico. Tá? É uma questão antiga, os dados estão defasados, fato, certo, mas é só para a gente fazer uma análise, tá bom? Então, você vê aqui, ó, que essa população indígena, que é essa de tom mais claro, ao longo dos anos ela foi diminuindo, tá vendo, ó? E a população não índia, ela foi crescendo nesse mesmo período, tá vendo? Em 1500, você tinha uma população de índios muito maior do que a de não índios. Só que essa diferença foi diminuindo. Aqui, ó, nesse momento, né, no momento entre 1700 e 1800, né, você tem as populações se igualando, né? Continua, depois disso aí, a população não índio crescendo e a população de índios continua decrescendo, tá certo? E aí essa diferença pró-não índios, ela vai se tornando cada vez maior, tá? Beleza? Então, ó, de 1500 até essa data aqui, ó, entre 1700 e 1800, a população de índios, ela era maior. A partir desse momento aqui, desse ano, entre 1700 e 1800, a população de não índios supera a de índios, tá? Então, é uma das coisas que a gente pode observar aí, tá? Eu vou tirar um pouquinho esse gráfico para a gente analisar isso. Então, vamos aqui, ó. Letra A. De 1500 a 1700, as duas populações cresceram na mesma proporção. Vê aqui. As duas populações cresceram. Será que isso está correto? Veja, a população de não índios cresce, mas a população de índios decresce. Veja que ele está pedindo entre 1500 e 1700, tá bom? Então, eu vou analisar aqui, ó, daqui 1500 até aqui 1700. Então, nesse período, a população de não índios, ela sobe e a de índios, ela diminui. Enquanto que ele está dizendo aqui que as duas cresceram. Então, essa daí está totalmente errada. Então, não é o item A. Vamos, então, para o item B. Entre 1700 e 1800, a população indígena foi superada, ou seja, foi ultrapassada pela não indígena. Vamos aqui. Entre 1700 e 1800, é exatamente aquilo que a gente estava observando, ó. É nesse momento aqui que a população de não índios ultrapassa ou supera a de índios. Então, note, isso ocorre exatamente no período que ele fala, entre 1700 e 1800. Então, essa alternativa B, ela está correta, tá? Guarda ela aí já como correta. Letra C. Em 1900, a diferença, gente, o que é diferença? Maior menos menor, tá? A gente sempre associa a diferença a uma operação de subtração. Normalmente é o maior menos o menor, tá? Então, ele está dizendo que em 1900, a diferença entre essas duas populações era de cerca de 12 milhões. Vamos olhar aqui em 1900. Ó, em 1900, observem, a população de não índios,
é 17 milhões e 400 mil, tá certo? 17,4 milhões, 17 milhões e 400 mil, enquanto que a de índios é só 500 mil. Então, se eu fizer uma menos a outra, 17 milhões e meio praticamente, né? Vamos colocar 17 milhões e meio, menos 500 mil, que é meio milhão. Essa diferença aí dá quase 17 milhões. Quase 17 milhões. E não cerca de 12. Se ele tivesse dito aí, era cerca de 19 milhões, estaria correto, tá? Porque eu vou pegar, cerca de 17, corrijam. Então, se ele dissesse assim, que essa diferença era de cerca de 17 milhões, estaria correto, porque seria 17 milhões e 400 mil menos 500 mil, daria quase 17 milhões de diferença, tá? E não 12, tá? 17 milhões está muito longe de 12 milhões. Esse cerca dá ideia de proximidade. Então, se é cerca de... O cara diz assim, ele tomou cerca de 3 litros de refrigerante. Ou seja, ele tomou perto de 3 litros. Pode ter sido um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas um valor próximo, tá? Nunca um valor tão grande. Letra D. No ano de 1990, presta atenção nisso, a população... O ano é de 1990, né? Então, vamos ver aqui, ó. 1990, 250 mil índios, 147 milhões de não índios. Essas duas populações eram iguais? Ó, ele está dizendo que as duas populações eram iguais. Então, 250 mil de uma, 147 mil, ou 147 milhões da outra. Totalmente diferentes. A população não indígena aí era muito maior. Então, não é a letra D também. E letra E. Após 2000, a população indígena terá sua taxa de crescimento diminuída. Pega lá um pouquinho, ó. O gráfico, ele me dá dados até 2000, certo? E veja, eu vou dar a minha resposta após analisar o gráfico. Então, como é que eu vou concluir se após 2000 a taxa de população indígena vai ser diminuída se eu não tenho essas informações? Como é que eu vou saber o que vai acontecer com essa população indígena após 2000 se o gráfico não me mostra isso? Então, não tenho como concluir que essa resposta também é correta, né? Vimos, então, que a única resposta correta aí é a resposta B, tá? A única que, de fato, condiz com as informações aí desse gráfico é o item B, tá bom? Ó, que diz que entre 1.700 e 1.800, a população não indígena, ela foi superada, ou ela superou a indígena. A população indígena é que foi superada, né? Então, o que a gente vai marcar aí? Alternativa B, tá bom? Alternativa B. Tranquilo? Sentindo dúvida aí até agora? Ou tá tranquilo? Ó, lembrando, se você está assistindo essa aula ao vivo, você pode mandar os seus comentários, mandar as suas dúvidas para cá. Se você não está assistindo ao vivo, você pode colocar os comentários aqui nos comentários dessa postagem. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários da postagem, que depois eu vou te responder, tá bom? Então, se você está assistindo ao vivo, pode mandar suas dúvidas. Eu vou esclarecer no final dessa aula.
Se você sentir essas dúvidas depois, ou estiver assistindo essa aula depois, ou aqui no Facebook ou no YouTube, manda a sua dúvida nos comentários que eu vou te responder, beleza? Continuando aqui, eu disse que eram 4 problemas. Diz assim, ó, no curso dos alunos, segundo o sexo, é dada pelo gráfico seguinte. Então, você vê aqui, ó, que você tem uma informação horizontal na linha, que são as idades dos alunos, tá certo? E você tem uma informação na vertical, tá? Na coluna, que é a quantidade de alunos. Além de distribuir, de dividir esses alunos por idade, ele também divide por sexo. As meninas e os meninos. A menina é esse tom mais claro e o menino é o tom mais escuro. Então, eu posso interpretar o que daí? Que eu tenho uma menina de 14 anos e 2 meninos de 14 anos. Que eu tenho 2 meninas de 15 anos e 1 menino de 15 anos. Uma menina de 16 anos, 4 meninos de 16. 3 meninas, ó, observe aqui a altura, 3 meninas de 17, 2 meninos de 17. 3 meninas de 18 anos, 1 menino de 18 anos, tá? Com base nos dados do gráfico, o que eu posso afirmar aí? Vou colocar os itens. Então, 5 itens, vou fazer a mesma coisa. Vou olhar para o gráfico e vou ver se a resposta ela confere. Se ela não confere, automaticamente eu já descarto aquela alternativa, tá bom? Vamos começar aqui analisando o item A, que diz assim, ó, o número de meninas com no máximo 16 anos, ou seja, as meninas até 16 anos, é maior que o número de meninos nesse mesmo intervalo de idades. Vou colocar aqui o gráfico para vocês e vamos lá. O que eu quero analisar aí? As meninas que têm até 16 anos e os meninos que têm até 16 anos, tá? Vamos ver as meninas. Uma menina, mais 2, mais 1. Então, são 4 meninas até 16 anos. Veja, ele quer as meninas que tenham até 16 anos, com no máximo 16 anos, ou seja, 16 anos ou menos, e os meninos nessa mesma faixa de idade. Então, são 4 meninas até 16 anos. E 2, 3, não, mais uma aqui, 3, e mais 4, 7. Então, são 4 meninas e são 7 meninos. O número de meninos é maior. Ele está dizendo que aqui que o número de meninas é maior. Então, essa resposta não está correta. Não é a letra A. Letra B. O número total de alunos é 19. Vamos aqui. Aqui eu tenho, vou contar todos os alunos, tá? Ele falou de número total. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 3 alunos aqui, ó. 1 mais 2. Aqui eu tenho mais 3, 6. E 1, 7. E 4, 11. 11 com 3 dá 14. E 2, 16. 16 com 3 dá 19. E mais 1, 20. São 20 alunos. Ele disse o quê? 19. Não é. Letra C. A média de idade das meninas é 15 anos. Ó, eu tenho que pegar... O que é média? Você vai somar as idades de todas as meninas e vai dividir pela quantidade de meninas. Vamos ver aqui. Quantas meninas eu tenho, ó. Lembrando que as meninas são as que estão na barra mais clara. Então, eu tenho 1, mais 2, 3, 3 e 1, 4, 4 e 3, 7, são 10 meninas. Eu vou somar as idades dessas 10 meninas e vou dividir por 10, tá? Então, vou somar aqui, ó, o 14
com o 15 duas vezes, com o 16 uma vez, com o 17 uma vez, com o 18 uma, duas, três vezes, tá? Então, eu vou somar aqui, ó, e vou ter a soma das idades das 10 meninas. Então, eu vou pegar aqui, ó, 14, mais 15 duas vezes, mais 16 uma vez, mais 17 três vezes, mais 18 três vezes. Fazendo esse cálculo bem rápido, 18 três vezes dá 54, 17 três vezes dá 51. Somando 54 com 51 dá 105. 105 com 16 dá 121. 121 com 30, ó, dá 151, porque são duas meninas com 15 anos. 151 com 14 dá 165. Somei as idades das 10 meninas, deu 165 anos. Divido por 10, dá mais do que 15. Na verdade, dá 16,5. Então, não é a letra C. Letra D. O número de meninos é igual ao número de meninas. Vamos aqui? 1, 3, 4, 7, 10 meninas. 2, 3, com 4, 7, e 2, 9, e 1, 10 meninos. Então, eu tenho 10 meninas e eu tenho 10 meninos. Ao todo, 20 alunos. Essa é a minha resposta correta, tá bom? E aí, logicamente, se você fizer uma análise do item E, você também vai ver que esse item E não está correto. Tá? Só para uma questão de análise, vamos fazer aqui, ó. Ele disse que o número de meninos com idade maior do que 15 anos, ó, detalhe, se é maior do que 15 anos não entra. Para 15 anos entrar, tem que ser maior ou igual a 15 anos, tá? Maior do que 15, 15 não entra. Então, entra 16, 17 e 18 anos. Ele está dizendo que o número de meninos com idade maior do que 15 anos é maior do que o número de meninas nesse mesmo intervalo. Eu vou voltar aqui com o gráfico. Maior do que 15 anos, meninas são 1 mais 3, 4, mais 3, 7. São 7 meninas. E meninos são 4, e 2, 6, e 1, 7. Então, a quantidade é a mesma. Então, nem é maior, nem é menor. A quantidade, ela é igual. Lembrando, ó, que a idade é maior do que 15. Não entra nem 15, nem quem é menor do que 15. Entra, então, de 16 adiante. 16, 17 e 18 anos. Então, você vai ver que essas quantidades, elas são iguais, tá? Por isso, a única alternativa correta aí é a alternativa D, tá bom? Tá gostando aí? Tá sentindo alguma dificuldade? Tem mais um probleminha aí só para a gente encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Só mais um probleminha, onde agora 3 problemas com gráficos e agora eu resolvi colocar um problema com tabela, tá bom? Onde a ideia é a mesma, associar a informação da linha horizontal, né, com a da coluna, que é a vertical, tá bom? Ele diz aqui, ó, o CNPq, tá? O CNPq, para quem não sabe, é um Conselho Nacional de Pesquisa. Então, ele incentiva os estudantes, principalmente estudantes de universidade, a levarem adiante. Você recebe um cascalhozinho aí, que é importante, né? Um incentivozinho aí para continuar estudando, continuar pesquisando. Mas vamos lá. Ele diz que o CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da pesquisa científica e tecnológica
em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação profissional, tanto no Brasil como no exterior. Confira alguns valores de bolsas no Brasil. E eu vou trazer isso na próxima tela. Então, você tem aqui, ó, uma tabela que está dizendo a modalidade de pesquisa ou a modalidade do estudante, onde é que ele se encaixa e quanto que ele vai receber. Por exemplo, quem está fazendo apoio técnico à pesquisa recebe R$550. Quem está fazendo pesquisa de doutorado, R$2.200. Iniciação científica, R$400. Iniciação científica júnior, R$100. E aí você vai até aqui, ó, os cursos de pós-doutorado, que pagam bem mais, tá certo? Então, cada um desses cursos, cada uma dessas etapas, dessas categorias, tem uma bolsa diferente, tá bom? Eu vou tirar aqui um pouquinho essa tabela para a gente entender qual é a questão, tá bom? Então, ele diz aqui, ó, considerando os dados acima e sabendo que 2 jovens foram contemplados, cada um com uma bolsa, tal que a soma dos valores das 2 bolsas está entre R$3.000 e R$4.000, então as 2 bolsas concedidas foram de... Presta atenção. CNPq, ele deu 2 bolsas, tá? Para 2 alunos. E a soma dos valores dessas 2 bolsas está entre R$3.000 e R$4.000. Ou seja, tá maior do que 3.000, menor do que 4.000, tá bom? Tá entre. Então, esse valor da soma tem que ser maior do que 3.000, menor do que 4.000. Não pode ser menos do que R$3.000, nem pode passar de R$4.000, tá bom? Então, se isso é verdade, as 2 bolsas concedidas foram de, letra A, iniciação científica júnior e pós-doutorado sênior. Vamos ver aqui. Iniciação científica júnior, R$100. Pós-doutorado sênior, não é isso? Pós-doutorado sênior, 4.400. Tá vendo, ó? Então, a iniciação científica júnior, R$100. E o pós-doutorado sênior, R$4.400. Somando, dá R$4.500. Veja, não pode passar de 4.000. Então, não é essa. Tá bom? Letra B. Iniciação tecnológica e doutorado. Iniciação tecnológica, R$400. Doutorado, R$2.200. Somando, dá R$2.600. Tá entre 3.000 e 4.000? Não, não é ela. Tem que somar os 2 valores. Esse valor tem que estar aqui, ó, entre 3.000 e 4.000. Maior do que 3.000, menor do que 4.000. Na primeira, passou de 4.000, não pode. Na segunda, na letra B, não chegou aos 3.000, então também não pode. Então, nem é a letra A, nem é a letra B. Vamos ver aqui a letra C. Iniciação científica e pós-doutorado empresarial. Iniciação científica, R$400. Pós-doutorado empresarial, 4.100. Somou 400 com 4.100, dá 4.500. Passa de 4.000, não é. Letra D, mestrado e doutorado. Ó, mestrado é 1.500, doutorado 2.200. Quando eu somar 1.500 com 2.200, dá 3.700. Tá entre 3.000 e 4.000, não tá? Então é ela. Bom, só para a gente fechar, apoio técnico à pesquisa e mestrado. Apoio técnico 550, mestrado 1.500, quando somar, dá R$2.050. Também não chegou a 3.000. Então,
a única soma de duas bolsas que você tem aí, dentre as opções, que está entre 3 mil e 4 mil, ou seja, maior que 3 mil, mas não até chegar a 4 mil, é a letra B. Então, você vai marcar ela. É a única alternativa que condiz com o que o texto está te dizendo. Tá bom? Então, a dica para você se dar bem nesse tipo de questão é fazer a leitura correta, cuidado com as pegadinhas que sempre tem no problema. Vocês viram aí nos itens que sempre tem uma pegadinha, então cuidado com elas. E na hora de analisar o gráfico, a tabela, sempre relacionar a linha com a coluna, ou seja, a horizontal com a vertical, tá bom? Lembrando aos senhores e às senhoras que também faço o serviço de aulas de reforço, tá? Atendimento em domicílio para a cidade de Petrolina de Juazeiro. Então, se você precisar, pode entrar em contato comigo pelos meus telefones, pelo meu e-mail, meu Instagram ou canal do YouTube, tá bom? Agradeço demais a audiência de vocês, espero que tenham gostado e até daqui a pouco, porque tem mais aula ainda hoje, tá bom? Valeu!